Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula específica. Hoje nós vamos trabalhar o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de São Paulo. Lá ainda eles chamam de funcionário público, né, de funcionário público. Nós iremos abordar, então, a Lei 10.621, tá, de 1968, tá, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, esses artigos, né. Então, aí, a gente vai trabalhar esses artigos, mas a gente vai trabalhar esses artigos de uma forma mais ampliada, né? Tá até aqui esses artigos, né? Toda vez que eu batar um artigo na lei, eu vou vendo aqui, vou fazendo uma marcaçãozinha nesse item aqui, tudo bem? Então vamos embora, né? Aqui está, né, a lei, né? Como é que você vai ter acesso? Você vai clicar exatamente aqui neste link, tá? Esse aqui é a lei super atualizada, super consolidada. Essa atualização, inclusive, ele está aqui até, olha aí, ó, atualização, né? A Lei Complementar 1374 de 30 de março, né? Ah, professor, tem uma atualizaçãozinha aí posterior, está desatualizado? Não. Como você vai clicar nesse link ali, você vai ver a alteração do texto, né? Então, isso aí é muito importante aí. Eu digo isso porque é muito difícil a gente manter sempre aí todas as leis aí, sempre muito atualizadas, por isso que a gente já deixa o link, né? Vamos embora, professor, vamos embora, vamos direto para a lei aqui. Então, vamos lá, ó. Deixar aqui, ó, então vamos aqui, vamos organizar aqui, né? Tá aqui a lei, então nós vamos estudar agora, só para vocês terem uma ideia, né? Artigo 1, 3 e 4, né? Artigo 1, 3 e 4, beleza, né? Então vamos lá, a lei, capítulo 1, opa, não é essa aqui da taxa judiciária, professor? É outra lei aqui, essa aqui, ó. Ah, essa sim, né? A taxa judiciária está no roteiro aí, a gente vai gravar no momento oportuno, né? Então nós temos aqui o estatuto, né? Aí uma primeira explicação, né? Olha, ó. Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo, né? E aí, professor, aí cabe uma explicação para você, tá? Primeira pergunta que eu faço, esse estatuto é de que ano? Isso aqui é para, cara, calma, aqui é para você aprender. Esse aqui é o Estatuto de 1968, beleza, né? Então, em 1968, tá? Em 1968, né? Aqui está o Estatuto, beleza, né? O que aconteceu? Em 1988, né? Esse canetão aqui já foi para o book, vamos pegar um outro canetão aqui, vamos pegar um azulzinho aqui, ó. Houve um marco histórico, que foi a Constituição da República Federativa do Brasil. A partir desse momento aqui, tá, a Constituição Federal, lá no artigo 37, ele passou a denominar de servidor público. Aí, ó, servidor público. Professor, e o que aconteceu? A lei de São Paulo não foi atualizada. Tá? O que acontece? Em muitos estados da federação, a maioria absoluta dos estados da federação, a partir da Constituição de 88, eles redigiram o quê? O novo, né, regime jurídico único, né, o novo estatuto, né, com as datas, já adotando aqui a nomenclatura de servidor público, né. Então você tem algumas leis antigas, principalmente aí, ó, o estatuto aqui do servidor público do Estado de São Paulo, né, do Estado de São Paulo. Você pega lá outra lei, que é o Código Penal, né, o Código Penal também é lá de 1942, salvo engano, né, no Código Penal de 42, ele trata de funcionário público. Então, para nosso estudo aqui, funcionário público, você tem que entender que é servidor. Que essa estrutura de servidor, de servir o povo, foi a estrutura adotada pela Constituição de 1998, né? Nada impede, mas não tem nada, nenhum problema. Então, onde você enxerga aqui funcionário público, você tem que entender a questão aí. Professor, o que significa texto compilado, né? Texto compilado é esse aqui. Texto compilado. O que é isso? Ele vai consolidar o texto. Lá atrás você vai ter uma opção que você vai clicar nessa opção. Então vamos estudar aqui, ó, disposições preliminares, tá? Aqui temos aqui os artigos 1, 3 e 4. Ok, né? Então o que acontece? 1, 3 e 4. Mas, cara, vamos matar esse capítulo aqui inteiro, né, para entender, né? Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo, do Estado, ok, né? Então, o que significa aqui, gente, regime jurídico, né? Esse regime jurídico, tá,
ele é chamado de regime jurídico único, né? Com força no artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Então, lá o artigo 39, inclusive, eu vou abrir aqui uma aba. Isso aqui é muito importante, esse estudo aqui nosso aqui. Vou escrever aqui, ó, Constituição Federal de 1988. Vou clicar aqui, venho aqui no texto compilado, dou uma buscazinha aqui, nessa buscazinha aqui, vou bater busca aqui, eu já vou aqui no artigo, tá? 39, ponto, tá aqui, achei esse cara, tá? Então tá aqui, ó, você tem que entender, vou voltar aqui na lei. Olha só, cara, esse aqui é o estudo para você acertar. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado. Beleza, então é regime jurídico, ok. Lá em 68. Aí chegou lá, tá? Lá em 88, a Constituição Federal, lá no artigo 39, falou o seguinte, presta atenção aqui. Aqui é para você entender com propriedade. Claro que eu vou me ater a esses artigos e, claro, às vezes, para explicar melhor, dar melhor entendimento, eu vou ter que fazer uma breve ampliação, e assim eu vou fazer uma breve ampliação dos nossos estudos. Né? Você pega aqui, olha só, tá? A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único. Exatamente, o RGU. Então, para o Estado de São Paulo, nós vamos ter apenas um regime jurídico único. O município de São Paulo vai ter o seu, o município de Campinas vai ter o seu, a União vai ter o seu. Então, cada ente federado terá o seu regime jurídico único, né? E no caso do Estado de São Paulo, esse regime jurídico único, ele é chamado de geral. Tá? E os planos de carreira, ó, mais o plano carreira, cargos e salários, é o remuneração, para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações, é o PCCS, né? Então, quando tem lá um servidor público, né, ele está sujeito ao regime jurídico único, que ele é geral, e o específico. Por exemplo, você vai ser servidor do Poder Judiciário. Então, lá você tem um plano de carreira específico. Então, você está sujeito ao regime geral, o regime jurídico único e o plano específico. Né? Mas, professor, por que tem dois artigos 39? É muito simples, porque lá em 1998, tá, através da emenda 18, né, o que aconteceu? Regime jurídico único. E qual que é esse regime, professor? Esse regime é o regime estatutário, do estatuto, né? É o estatuto. O que ele aconteceu com essa emenda 19? Ele quebrou o regime jurídico único. Ou seja, o Estado de São Paulo, por exemplo, a partir dessa emenda constitucional, ele poderia adotar outro regime. Qual que é o outro regime? O CLT. Ia ser o CLT. Então, ele quebrou. Só que aconteceu, né? Este artigo 39, né, ele teve um erro na sua formulação. Então, olha só, a União, os Estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Então, ele criou lá, né, um Conselho de Política de Administração de Pessoal. Só que esta alteração na Constituição, através da emenda 19, como é que é o processo de alteração da Constituição? Cara, você tem que ter um quórum privilegiado de 3/5, você tem que ter aprovação nas duas casas, com intervalo mínimo, né, de 10 dias, ou seja, é um rito bastante rigoroso, uma emenda à Constituição. E aí, lá no Senado Federal, por exemplo, né, o que aconteceu? Ele alterou o texto aqui, né, uma palavrinha. O que aconteceu? Como alterou a palavrinha, o texto teria que voltar para a Câmara dos Deputados, e não voltou. Para quê? Para validar. Nisso, ela foi promulgada sem essa alteração. Então, houve uma inconstitucionalidade formal do artigo 39. Então, por isso que está aí a DI 2135. Né? Isso aqui é para você aprender. Isso aqui é o artigo 1º. Estou estudando com bastante propriedade. A banca pode vir de qualquer jeito. Né? Então, resumindo, voltando, agora você tem condições de entender que esse cara aqui é o Estatuto do Servidor Público, ele é o regime jurídico único por força do artigo 39. Tá? Por que civil, professor? Porque o militar tem estatuto próprio. Tá? O militar tem estatuto próprio, né?
Isso está lá no artigo 42 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Tem estatuto. Por que tem estatuto diferenciado militar, professor? É muito simples. Porque o servidor militar, ou militar, ele está sujeito à disciplina, à hierarquia em níveis muito maiores que o servidor civil. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, e aí, gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Opa, antes de mais nada, eu quero pedir licença para você, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso curso para o TJ de São Paulo, especificamente para o cargo de oficial de justiça. Cara, eu vou falar para vocês olhando no seu olho. Nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso super atualizado, ponto a ponto do edital, enxuto, muito enxuto, que eu tenho certeza, se você estudar pelo nosso material, você vai ter condições de fazer uma excelente prova. Professor, eu quero assistir o final dessa aula, quero ter o PDF, quero ter o curso completo. Cara, aqui, apenas R$ 159,90, tá? Então é somente isso. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos cursos também aqui. É um preço muito em conta, o melhor custo-benefício. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Tchau, tchau.